Pessoal, bom dia, como vão? Aqui estamos na primeira semana de dezembro, e quem diria, hein? Sou muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês desde abril, olhando para trás, vendo como tudo começou de forma despretensiosa, algo que era para ser temporário, com o André Nalim se oferecendo a dar uma aula online no domingo de Páscoa, logo nas primeiras semanas de pandemia. E aqui nós estamos 8 meses depois, há poucos domingos de encerrar o estudo do terceiro livro, não é impressionante? Sou muito grato a Deus, apesar de todas essas dificuldades da pandemia, tem sido um tempo proveitoso de estudo, de aprofundamento no estudo das Escrituras. Estudamos sobre os outros povos da Bíblia, estudamos sobre o sofrimento, tendo como base o livro do Tim Keller, sobre esse tema. E desde agosto nós temos estudado então a história, as cartas e a teologia do apóstolo Paulo, essa figura tão importante na história do cristianismo. Além do livro base, que é esse aqui, que você pode, que eu estou mostrando na tela, que você pode adquirir pela internet, escrito pelo britânico F. F. Bruce, eu utilizei mais 2 livros na preparação dessa aula. Gostaria de compartilhar com vocês, deixá-los aqui como referências. O primeiro, um pouco mais técnico, mais denso, que é esse escrito pelo também britânico anglicano N.T. Wright, Paulo, uma biografia. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora Thomas Nelson. E o outro é esse, escrito por Warren Wiersbe, a Be Daring. Em português seria algo parecido como seja corajoso, seja audacioso, seja ousado. No Brasil, todos esses livros dessa série do Wiersbe, eles foram publicados em um volume único, uma coletânea de 6 livros, na verdade. Comentário bíblico expositivo. Eu gosto muito dessa forma como Warren Wiersbe ele faz a sua exegese de uma forma bem didática, sem ser superficial, tendo uma profundidade no assunto tratado. Eu recomendo fortemente, vale a pena o investimento se você puder. Relembrando alguns dos assuntos que nós vimos nas últimas aulas. Quem me conhece sabe que eu gosto de repassar para dar aquela sensação de continuidade nas aulas, né? Na última vez que nós estivemos juntos, nós estudamos sobre essa luta, essa batalha entre as coisas carnais e espirituais, tão exploradas por Paulo em suas cartas aos Gálatas e Romanos. Também estudamos sobre a estadia de Paulo em Filipos, onde se estabeleceu uma igreja forte, amorosa, para o qual o apóstolo endereça uma carta alguns anos depois, a chamada Carta da Alegria. E na sequência, os amigos Ricardo, André, eles falaram um pouco sobre a continuação da viagem missionária de Paulo, especificamente sobre sua estadia em Tessalônica e Corinto. Então, na semana passada, também amigo Marcelo nos trouxe uns detalhes importantes sobre a visão paulina a respeito da ceia e do batismo. Lembro a todos vocês, queridos ouvintes, queridos alunos, queridos espectadores, que os capítulos desse livro, eles seguem a ordem cronológica descrita no livro de Atos, tá legal? Nesse momento, nós cobrimos a primeira viagem missionária do apóstolo, né, de Antioquia, Chipre, depois de Antioquia, da Psídia, depois Listra, passando por Icônio, passando por Derbe. Cobrimos também grande parte da segunda viagem missionária, iniciada após os eventos descritos em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, época em que foi escrita a Carta aos Gálatas, o livro mais antigo do Novo Testamento. Na primeira parte, o trajeto foi praticamente o mesmo da primeira viagem. No entanto, quando eu falo eles, né, Paulo, Lucas, Timóteo, Silas, eles foram até Filipos, depois continuaram sua jornada na Macedônia, em Corinto, em Atenas, até chegarem a Éfeso, o alvo do nosso estudo de hoje. De Éfeso, Paulo parte então para o final da segunda viagem e retorna tempo depois, já no início da sua terceira viagem. E aqui nós iniciamos o nosso estudo. Se você quiser acompanhar comigo, deixe sua Bíblia aberta em Atos 19, a partir do versículo 18. Atos 18, me perdoem, Atos 18, a partir do versículo 18. Nós leremos no decorrer da aula até o final do capítulo 19, tá legal? Éfeso é uma cidade antiga da província que, durante o Império Romano, possuía o nome de Ásia Menor. Também era conhecida como Anatólia e hoje faz parte do país que foi formado em 1923, com o fim do Império Otomano, que é a República da Turquia. As suas ruínas elas ficam próximas atualmente da cidade que leva o nome de Selçuk, na província de Esmirna, e podem ser visitadas. Várias são as empresas aqui no Brasil que oferecem pacotes de viagens às chamadas
terras santas, e Éfeso com certeza faz parte desse roteiro. Dando um pouco mais de detalhes sobre Éfeso. Na época ela tinha mais ou menos 1000 anos. Documentos arqueológicos provam que ela já era um centro urbano desde 1000 anos antes de Cristo, quando ela era ocupada pelos jônios, jônios que posteriormente viria fazer parte da formação do povo grego. Com mais de 300 mil habitantes, olha só, a cidade que eu vivo, que é Sumaré, que é próxima a Campinas, não tem isso, né? Ou tem um pouco mais que isso. E nessa época ela já era um dos principais centros urbanos do Império, né? Ao lado de Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria. Tanto que em 133 anos antes de Cristo ela foi declarada a capital da província romana da Ásia Menor. Era conhecida, além de ser uma potência comercial, por ser o berço da filosofia, era também uma cidade portuária. Na época ela ficava a 5 quilômetros do mar Egeu. Hoje um pouco mais distante, em função da sedimentação que ocorreu em parte daquele terreno. No entanto, Éfeso era mais conhecida por ser uma cidade extremamente religiosa. Nós falaremos bastante sobre isso. Lá foi construído o Templo de Diana, nome romano dado à deusa que já era adotada pelos gregos, chamada Artemis. Artemis era filha de Zeus e era adorada como deusa da caça, dos animais selvagens, da lua, do deserto, dos abandonados, da fertilidade. Seu templo em Éfeso abrigava aproximadamente 25 mil pessoas. O interessante é que no mundo moderno, até 1869, a localização desse templo era desconhecida, até que um arquiteto e arqueólogo britânico chamado John Turtle Wood, ele foi contratado pela companhia ferroviária otomana para desenhar estações de trem ali nas cidades turcas. Em uma dessas visitas na região, ele descobriu então as ruínas do templo debaixo da areia, quase a 6 metros de profundidade. Não é impressionante? Atualmente essas ruínas estão expostas e podem ser visitadas. Mas, se você, como eu, é um grande entusiasta, mas ainda não dispõe de recursos para poder viajar até lá, recursos financeiros, eu deixo aqui o link de 2 vídeos bem bacanas para vocês fazerem uma grande e completa visita virtual ali no local. O primeiro vídeo, esse link da esquerda, ele foi gravado em alta definição, 4K, com uma tour por toda aquela região, gravada há poucos anos atrás. A qualidade das tomadas, dos takes são impressionantes, é excelente. Já no segundo vídeo, um grupo de estudiosos, eles reproduziram toda a cidade de forma gráfica, né, para que tenhamos uma ideia das suas dimensões, de como que ela era ali na época. Acesse esses 2 vídeos, gaste um tempinho, assista e vocês terão noção de quão bonita, quão imponente era a cidade de Éfeso. Paulo ele ficou mais ou menos 3 anos ali. Esse é um fato que não precisa ser deduzido. O próprio apóstolo menciona esse fato enquanto ele falava aos bispos da igreja de Éfeso em sua despedida, antes de partir ali para Jerusalém. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Esse texto está lá em Atos 20, 31, comprovando o tempo que ele ficou ali na cidade de Éfeso. Lucas não parece ter estado com Paulo. Aparentemente, ele deve ter ficado em Filipos. Nós sabemos disso porque até a chegada a Filipos, toda a narração estava em segunda pessoa do plural. Nós viajamos, nós subimos, nós fomos e etc. A partir da narração de Filipos, ela volta para a terceira pessoa do singular, focando somente no apóstolo. No entanto, mesmo não estando ali presencialmente, são grandes as chances dele ter recebido esses relatos que ele registra ali nesse capítulo 19 de Atos, através de uma testemunha ocular, muito provavelmente Aristarco, que estava com Paulo em Éfeso, que se encontrou novamente com Lucas e foi companheiro de prisão de ambos, conforme o texto ali de Colossenses 4, 10 a 14. Depois, com calma, vocês podem ler esses textos, porém reforço aqui que isso é uma teoria, tá legal? Não é possível afirmar categoricamente que Lucas usou relatos de Aristarco para escrever o capítulo 19 de Atos. No entanto, ele é a pessoa mais provável, a testemunha ocular, que passou essas informações para Lucas poder concluir os seus relatos ali em Atos. Já entrando aqui então no clima de final de ano, na época das retrospectivas, né?
Nós vamos fazer mais uma aqui. Vamos começar aqui então a retrospectiva de grande parte do que aconteceu com o missionário Paulo e seus colegas de ministério durante sua estadia ali em Éfeso. Digo grande parte porque não é possível cobrir tudo. Nós veremos um pouco mais para frente que existem ainda muitos pontos de dúvida sobre tudo o que aconteceu ali. Infelizmente, o livro de Atos e as cartas não fornecem exatamente tudo o que ocorreu ali durante aqueles 3 anos. Isso eu falo a partir de uma perspectiva histórica, tá legal, pessoal? Nada tem a ver sobre a suficiência das escrituras, não é isso que estamos falando aqui. Então vamos lá, o primeiro grande evento que ocorreu, a chegada de Priscila, Áquila e Apolo a Éfeso. Não lerei com vocês aqui, né, porque depois vocês podem ler com calma e assistir novamente a aula para assimilar melhor o texto. Mas o texto está ali em Atos 18, 18 a 29, a última parte do capítulo 18. Bom, falar da importância de Priscila e Áquila para a formação da igreja primitiva já renderia uma série de aulas. Não teríamos tempo hábil para tal. Esse casal, eles fabricavam tendas, assim como Paulo. Eles se conheceram em Corinto e depois de terem sido expulsos de Roma, quando o imperador Cláudio ele publicou um decreto expulsando todos os judeus de lá. Não sabemos ao certo quando o casal se converteu ao cristianismo, mas temos várias evidências de que sempre exerceram o dom da hospitalidade e ajudaram na formação das igrejas, de várias igrejas primitivas, através das reuniões nas suas casas em Corinto, em Éfeso e em Roma. Em Éfeso, pelo menos em 2 oportunidades. Enquanto eles estavam em Éfeso, em uma dessas oportunidades, eles testemunharam a chegada de um homem de Alexandria chamado Apolo, um homem culto, inteligente, com um discurso muito eloquente, porém com conhecimento limitado sobre Jesus Cristo e sua obra redentora. Priscila e Áquila veem potencial nele, então sabiamente, muito sabiamente, chamam Apolo para sua casa e ali começam a doutriná-lo, ao invés de criticá-lo e tentar derrubá-lo. Olha só a importância do fruto do Espírito nesse momento, irmãos, da sabedoria, do amor, da paciência e principalmente do dom de ensino. Apolo se converte e se torna um excelente pregador, sendo convidado a substituir o próprio apóstolo Paulo em Corinto, dando continuidade do trabalho de lá. E Apolo é usado de tal maneira que ele se destaca tanto que contra sua vontade, mesmo contra sua vontade, ele causa uma divisão na igreja de Corinto. Divisão essa tratada por Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, e é importante dizer também que Paulo nunca viu Apolo como um inimigo, como um adversário, um oponente. Pelo contrário, ele via em Apolo um amigo, um colaborador e um instrumento para levar o evangelho, plantar a semente, tendo ciência de que o Espírito é quem completaria a obra. Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que sim, hein? Segundo o evento importante que aconteceu em Éfeso, foi o encontro dos discípulos ali de João Batista, encontro esse registrado ali em Atos 19, de 1 a 7. Nós sabemos através dos evangelhos que João Batista, primo de Jesus, foi considerado o último profeta da antiga aliança. Leiam comigo esse trecho do evangelho de Marcos. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aí ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Essa era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar-me, nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Texto esse ali em Marcos 1, de 4 a 8. Nesse trecho, nós podemos identificar grande parte do seu conteúdo, da sua pregação. Primeiro ponto, a chamada ao arrependimento, para perdão dos pecados. Da mesma forma como todos os profetas maiores, todos os profetas menores fizeram. Pois o povo escolhido, o povo de Israel, não cumpria mais a lei e havia se esquecido, havia se afastado de seu Deus. Segundo ponto, batismo com água, como sinal de arrependimento e mudança de vida. O terceiro ponto, a vinda de um Messias, aquele que viria para redimir o seu povo e restabelecer o seu reino. Outros textos bíblicos que falam do ministério de João Batista são o João 1,
de 15 a 34, e Mateus 3:11. Nós vemos também nos evangelhos que João Batista ele deixou vários discípulos. Mateus 14, por exemplo, Lucas 11, versículo 1, onde vemos que os próprios discípulos eles cuidaram do funeral após a sua trágica morte. Então nós sabemos em Atos que 12 desses discípulos, de uma forma que não sabemos como, eles foram parar em Éfeso. Alguns anos depois, eles se encontraram com Paulo. Pelo texto, nós vemos que eles foram batizados com o sinal de arrependimento de seus pecados. Eles eram estudiosos das Escrituras, eles eram conhecedores da promessa, mas não do cumprimento delas em Jesus Cristo. E Paulo, conversando com aquele grupo de pessoas, notou algo quanto ao testemunho deles. Uma vez que ele mesmo posteriormente escreveu que a evidência da salvação nos crentes é justamente a presença do Espírito Santo, nós não sabemos ao certo o que gerou essa dúvida em Paulo, essa incerteza nele, mas nós sabemos que ele teve a resposta que procurava quando eles disseram que nem sabiam da existência do Espírito Santo. Ouviram a mensagem então completa do Evangelho, se converteram e o receberam, e então receberam o Espírito Santo. Esse texto de Atos 19 ele é muito utilizado por aqueles que defendem um segundo batismo no processo de conversão de uma pessoa, e o dom de línguas como uma evidência desse segundo batismo, os cristãos conhecidos como pentecostais ou carismáticos. E eu me dirijo a você, querido irmão, que assiste esse vídeo, se você pertence ou se alguém da sua família pertence a alguma dessas igrejas, se você um dia pertenceu a alguma igreja pentecostal e está vindo para a nossa igreja, seja assembleia, congregação, Nazareno, Deus é Amor, ou até mesmo Batista Nacional, sabe que você é muito bem-vindo aqui. Meu objetivo de forma alguma é gerar debate, disputa, uma crítica, tá legal? É apenas expor a nossa visão, nosso entendimento sobre esse texto, o que nós cremos, nós batistas reformados cremos. Nós cremos que o batismo do Espírito Santo ele acontece no processo de conversão, da mesma forma como acontece na experiência registrada na conversão dos gentios, ali em Atos 10. Se vocês lerem com calma, vocês veem que eles ouviram o evangelho da boca de Pedro, eles creram, confessaram a Cristo como Senhor, e ali eles foram batizados no Espírito para posteriormente serem batizados com água, da mesma forma que João batizava, sinalizando assim o arrependimento e o início de uma nova vida. Os textos de Atos 2, 8, 10 e 18, eles são testemunhos dessa transição entre a antiga aliança, baseada na obediência à lei, que permeia todo o Antigo Testamento, para a nova aliança, com base na graça dada através de Jesus Cristo, que permeia todo o Novo Testamento. São experiências particulares, únicas, que não voltam a acontecer posteriormente. Da mesma forma, esses textos que falam sobre essa experiência em que a língua não era uma barreira para a proclamação do Evangelho entre os povos de diferentes culturas, línguas, mostrando assim o caráter universal da mensagem do Evangelho. Naquela época não existiam dicionários, não existia imprensa, não existia Google Translator, não existia internet, nada disso. A questão da língua era uma barreira muito grande. E então, naqueles eventos de Atos, nós vemos que o Espírito capacitou aquelas pessoas de tal forma que, se uma pessoa falasse em português, uma pessoa que entendia somente espanhol, podia entender a mensagem do Evangelho sem problema alguma. Isso foi uma experiência particular daquele momento. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, podemos conversar em particular, só mandar um e-mail, estarei à disposição. Como falei aqui, o objetivo não é gerar uma briga, não é gerar uma discussão, debater ideias. Na verdade, assim, só estou expondo um pouco da nossa visão a respeito desses acontecimentos registrados ali em Atos, tá legal? Prosseguindo, continuando, nós partimos então para o terceiro evento. Após 3 meses pregando na sinagoga, Paulo ele se transfere para a escola de uma pessoa influente na região, chamado Tirano. Tirano, nesse caso, ele não foi um tirano como nós conhecemos hoje, tá legal? É alguém que governa contra o desejo do povo, abusando de sua autoridade. Tirano aqui é uma pessoa mesmo. Ele era dono dessa sinagoga particular, professor de retórica, filosofia, ou um rabino, mestre da lei, e permitiu que Paulo falasse de Cristo ali, após a sua expulsão na sinagoga, diariamente, provavelmente nas horas mais quentes do dia,
10 da manhã até as 16 horas, enquanto os alunos daquela escola eles descansavam. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam naquela província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Nós veremos logo à frente que até os demônios conheciam e reconheciam o ministério de Paulo. E toda a multidão já tinha pelo menos ouvido falar no trabalho impressionante que Paulo vinha fazendo ali. Quarto evento, relato de sinais e milagres. Vocês leiam depois com calma, Atos 19, de 11 a 22. Não somente a Bíblia, mas a literatura secular, ela sabia da fama de Éfeso. Shakespeare, por exemplo, ele baseou todas as suas peças na literatura clássica grega e ele criou esse personagem em sua peça Comédia de Erros, que é chamado Antífalo de Siracusa. Ele faz críticas negativas, ironizando a fama que os éfesos tinham de serem bruxos, supersticiosos, feiticeiros e enganadores. Alguns documentos arqueológicos achados alguns anos depois ali no Egito, nomeados de papiros gregos mágicos, ou papiri grecai magicae, desculpe a minha pronúncia se não estiver correta, mas esses documentos reforçam ainda mais esse argumento de que dessa fama que eles tinham. Deus permitiu que Paulo realizasse milagres ali de forma temporária para certificar a mensagem do evangelho ali naquela região, tão dominada pelas práticas de magia e feitiçaria. Mesmo os lençóis e aventais que Paulo usava nas horas vagas no seu ofício de fabricante de tendas, fonte de renda dele e de toda a sua equipe durante esses 3 anos, eram vistos como santos e utilizados na realização de milagres. Os efésios também viam o nome de Jesus como um feitiço poderoso e começaram a imitar Paulo, invocando o nome de Cristo para realizar milagres, sem sucesso, no entanto. Um grupo de 7 judeus chamados de filhos de Cefas procuraram expulsar um demônio e acabou sendo ironizado por ele. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Porém, o mais importante, ele vem a seguir. Paulo realizou estes sinais e maravilhas com um único propósito. Sinais e milagres fizeram que eles se arrependessem das suas obras, confessassem seus pecados e reconhecessem a Cristo como Senhor. Mais uma vez eu me volto àqueles que creem que nós temos esse mesmo poder de realizar milagres nos dias de hoje, após o fim da era apostólica, o fechamento do cânon bíblico e todo o desenvolvimento, conhecimento técnico, científico, tecnológico adquirido através desses anos. Nós cremos que esses dons aconteceram temporariamente e se cessaram. Tá legal? Reproduzo aqui as palavras de John MacArthur. Milagres nunca foram a razão pela qual as pessoas foram salvas. Pessoas são salvas porque Deus coloca fé em seus corações. Os apóstolos nunca evangelizaram através de milagres, eles evangelizaram através da pregação da palavra. Milagres apenas confirmaram a palavra. Uma vez encerrada, milagres não têm mais razões de existir. Não conclua que eu digo que não acredito que Deus cure. Eu realmente acredito que Deus cura. Deus cura em resposta às nossas orações. Deus cura de forma miraculosa, em resposta às orações de forma a revelar sua glória. Não questiona a cura milagrosa em resposta às orações dos santos. O que eu quero que você entenda é a diferença entre a cura divina e o dom de cura. Há uma grande diferença entre Deus curando alguém imediatamente e Deus curando alguém através de um instrumento humano. Essa é a distinção que precisa ser feita. Quinto evento, então, irmãos, o protesto no teatro. Talvez esse seja o maior e o mais impactante. Mas só para você ter uma ideia do que estava acontecendo ali, você imagine Paulo em um país tão religioso como o Brasil, que movimenta anualmente, de acordo com o site O Economista, cerca de 15 milhões de reais com o chamado turismo religioso. Cidades como Aparecida, Bragança, Salvador, independente da sua religião, independente da religião. Imagine Paulo ali pregando o evangelho e fazendo indiretamente que aquelas pessoas abandonassem suas antigas crenças e deixassem de gastar dinheiro com elas. Era mais ou menos isso que aconteceu com ele ali em Éfeso. Os novos cristãos abandonaram suas antigas crenças, queimavam seus antigos livros, seus artigos religiosos, seus amuletos, e não gastavam mais dinheiro
com os comerciantes que viviam da fé das pessoas na antiga deusa Diana. Um comerciante, então chamado Demétrio, mobiliza todos os que se sentiam prejudicados com esse ministério de Paulo e começa uma grande rebelião, a ponto de encher o templo de Diana, 25 mil pessoas gritando contra Paulo e exaltando a deusa. Se você já foi num estádio de futebol, no show de uma grande banda, você já tem, você pode sentir essa sensação que é de ter um número grande de pessoas, 25 mil pessoas, 30 mil pessoas gritando. Imagine o temor que caiu sobre a equipe de Paulo, aquelas pessoas que estavam ali com ele. Até os judeus não cristãos que viviam ali, eles temiam por suas vidas também, se colocaram contra Paulo, liderados ali por Alexandre. Esse Alexandre que provavelmente nós não podemos afirmar com 100% de certeza, mas é muito provável que seja o mesmo Alexandre que continuou por anos perseguindo e causando danos para Paulo, até o final de sua vida, como nós vemos ali na sua carta, segunda carta a Timóteo. Mas voltando a Éfeso, Paulo então foi instruído até não ir para lá para evitar que algo mais grave acontecesse. Seus companheiros Gaio e Astarco, eles chegaram a ser agredidos, mas a situação ali só não foi pior, pois um escrivão, ele faz um discurso clamando por ordem e encerrando então a assembleia. Irmãos, todos os fatos registrados nesses 5 eventos que nós passamos, a chegada a Éfeso junto com Priscila, Áquila e posteriormente Apolo, o encontro com os discípulos de João Batista, as pregações na sinagoga, na escola de Tirano, os sinais e maravilhas realizados em caráter temporário, a rebelião ali no templo de Diana, tudo isso, todos esses são realmente fatos que estão ali descritos, bem descritos nesse trecho de Atos. Daqui por diante, tudo que nós temos são dados muito vagos, informações muito vagas, muitas suposições e muitas teorias também. Vários teólogos discutem até os dias de hoje a continuidade dos eventos após essa rebelião, até o fim dos 3 anos em que Paulo esteve ali. Porém, alguns textos nos ajudam a mostrar que Paulo passou por grandes, enormes tribulações, enormes provações que ele passou. Leia comigo esses textos. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Você sabe como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então, primeira evidência, Paulo sofreu conspirações por parte dos judeus que viviam ali. Uma delas nós vimos, por exemplo, liderada ali por Alexandre. Outro texto. Todos os dias enfrenta a morte, irmãos. Digo isso pelo orgulho que tem de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? 1 Coríntios 15, 31 e 32. Alguns mesmo até defendem que essa luta de Paulo com os leões ela foi literal, ela aconteceu de fato, ela não foi figurado, mas nós não cremos assim. Outro texto. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E, no entanto, há muitos adversários. Mais uma vez, mais uma prova de que pessoas se opunham ao trabalho de Paulo ali. Esse texto registrado ali em 1 Coríntios 16, 8 e 9. E um detalhe muito importante. Esse texto nos mostra que a primeira carta aos Coríntios ela foi escrita ali a partir de Éfeso. Não é o mesmo caso da segunda carta, que foi escrita posteriormente, mas essa o próprio autor faz questão de citar que ele estava ali em Éfeso. Outro texto. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Olha aqui, mais uma evidência de que sofreu provações, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Mesmo com seu discurso de que morrer era lucro, Paulo, humano como todos nós, temeu fortemente pela sua vida, acreditava que não sairia vivo dali. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males.
o Senhor dará a retribuição pelo que fez, segundo Timóteo 4,14. Como nós citamos anteriormente, esse Alexandre é provavelmente o mesmo que se voltou contra Paulo ali no protesto do teatro. Mais um texto. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Nós falaremos um pouco mais sobre esse texto no próximo tópico. Um outro texto. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Olha só que interessante esse trecho de 2 Coríntios 11, 23. Esse texto que eu compartilhei com vocês nos dá a entender de que Paulo ele foi preso em Éfeso. N.T. Wright, teólogo anglicano que eu citei no início dessa aula, ele mostra vários argumentos que ajudam na visão dele a comprovar que Paulo realmente esteve preso ali. Nós não temos tempo para repassar todos esses argumentos, mas digo que as chances são grandes disso realmente ter acontecido e que Priscila, cidadã romana, clamou pela sua libertação, arriscando assim sua própria vida, correndo o risco também de ser presa, condenada por ser cristã. O que causa estranheza, irmãos, é o fato de Lucas não ter registrado essas prisões da mesma forma que registrou quando Paulo esteve preso em Filipos, Cesareia e Roma. Mas, mesmo com essa complexa relação entre a história e a teologia, de difícil interpretação, como diria o filósofo jesuíta francês Michel de Courtot, essas lacunas de informações históricas não tiram o nosso foco, que nada alteram a mensagem do Evangelho presente nos relatos de Lucas, assim como nas cartas. O autor desse livro que nós usamos como base, F.F. Bruce, diz que apesar de todas essas incertezas que surgem da escassez de informações, podemos dizer que a evangelização da Ásia foi uma das fases mais frutíferas da carreira missionária de Paulo e que suas experiências durante esses anos todos, especialmente talvez o perigo de morte perto do fim, do qual ele foi liberto de modo tão inesperado, tiveram um efeito profundo sobre a vida interior de Paulo. Se nós pudéssemos definir esses dois capítulos que descrevem a passagem do apóstolo em Éfeso, essa palavra com certeza seria coragem. Coragem para instruir, discipular as pessoas, coragem para evangelizar, independentemente das circunstâncias, coragem para confiar que Deus fará a sua obra, certificará a sua mensagem, mesmo com as nossas limitações humanas, coragem para enfrentar as dificuldades e adversidades que insurgem em nossas vidas, coragem para persistir. Encerro esta aula com as preciosas palavras de Tiago, irmão de Cristo, em sua carta. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Aleluia! O templo de Diana hoje são meras ruínas. A cidade de Éfeso também não existe mais. Todos aqueles homens que se opuseram a Paulo, todos estão mortos. O próprio Paulo, alguns anos depois, morreu. Mas a mensagem de Cristo ela continua firme, permanece até os dias de hoje. Sua igreja se fortalece e cresce a cada dia mais. Amém? Deus te abençoe, um excelente domingo. Até semana que vem com mais um estudo aqui no nosso IBC Online. Até lá!